Meus amores, é uma boa tarde. Eu tava bebendo água. Acabei de fazer um vídeo, né? E fui beber água, né? Pra molhar a garganta. E agora eu vou soltar o que? O sonho do sacrifício de Jesus. Que Jesus apareceu pra mim igualzinho ele foi crucificado. Do mesmo jeito. Aí o que? Eu solto pra vocês. Mary, tu vai soltar o sonho e vou soltar o... Pra vocês entenderem, porque o meu sonho tá tudo baseado nas Santas Escrituras. E eu vou soltar o que pra vocês nas Santas Escrituras, o significado do sonho. A maneira que Jesus apareceu pra mim é a mesma coisa que tá escrito no livro do Apocalipse. Eu vou soltar o texto pra vocês. Só o que tá aparecendo com o sonho, entendeu? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua. Meus amores, é porque eu tomei creatina. Eu tomei creatina, né? E eu taquei água por cima. O pó ficou assim, querendo assim, coisar na minha garganta. Então, ó, deixa eu contar o sonho pra vocês do começo, do início. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Quando eu vi Jesus descendo a rua, por cima da calçada, ele vinha todo lavado de sangue. Os cabelos dele vinham todo ensopados de sangue. E ele tava com a coroa de espinho na cabeça dele e ele vinha andando de cabeça baixa. Eu olhei assim pro rostinho dele, né? Eu vi ele de cabeça baixa olhando pro chão. E ele caminhando, né? E assim, a rua que ele vinha era assim, cheio de comércio. Cheio de comércio, um bocado de porta. Os comércios, né? Os comércios estavam tudo fechados. Os comércios estavam tudo fechado. E ele vinha descendo, andando sozinho. Tinha um pé de pessoa no meio da rua. Ele vinha sozinho no meio da rua. E era Jesus, ele vinha descendo uma rua. Não era de subida, ele não estava subindo, ele estava descendo a rua, de cabeça baixa. Aí, meus amores, quando eu avistei Jesus, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, aí eu abracei ele, aí ele me abraçou, me cobriu com um manto. Aí eu me acordei. Meus amores, eu vou contar pra vocês outro detalhe do sonho, porque eu conto assim por detalhe, não sei se vocês prestaram atenção, eu conto o sonho e conto os detalhes, coisas que, entendeu? Que eu vi, né, que aconteceu. Quando eu abracei Jesus, Jesus tampou pra cá e Jesus tampou do joelho pra baixo, entendeu? Aí ele limpou, que ele tava todo sujo de sangue. A parte que o transpassou na cintura dele, o pano que o transpassou na cintura dele, tava da cor de vinho. Ele todo tava todo vermelho, de sangue. E essa parte aqui, o lençol não, o pano, né? O pano que foi transpassado na cintura dele, tava da cor de vinho, do sangue dele. E meus amores, quando eu abracei Jesus, Jesus limpou. Daqui, ó, daqui pra cima ele tampou. Daqui pra cima ele tampou. E daqui, até que a ponta do manto que ele foi crucificado, assim acima do joelho, ele limpou. O pano tava bem vermelhinho na hora que eu abracei ele. E isso aqui dele tava tudo bem limpinho. Os braços dele estavam limpinhos. Entendeu, meus amores? Aí, meus amores, na hora que eu fiquei meditando nesse sonho, eu disse assim, meu Deus, o que é que Jesus quer me dizer com isso? Eu não tô entendendo nada, Jesus. Aí eu disse assim, mas por que Jesus vinha descendo uma rua sozinho, por cima da calçada? Será que abandonaram Jesus no evangelho? Eu não acredito que fizeram isso com ele, não. Se foi isso, Jesus... Aí eu peguei e disse assim, Jesus, se te abandonaram no evangelho, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar pregando o evangelho contigo até o último dia da minha vida. Então, aí eu peguei, né? Isso que eu fiz estava escrito nas Santas Escrituras, só que eu só me toquei depois que eu li, entendeu? Eu fiz depois que eu li, eu me toquei, entendeu? Eu disse assim, quando ele apareceu pra mim sozinho, os comércios tudo fechados, os comércios é a casa dele, tudo fechada. Meio fechada como assim? Porque, meus amores, estão cheios de pessoas lá, mas não estão pregando do jeito que é pra ser, não estão alertando o povo que Jesus já tá voltando, entendeu? Tem pessoas que acham que Jesus ainda vai tardar mais em vir. Aí, igual aquelas 10 virgens, as 10 virgens ficou esperando, pensando que Jesus tardava a vir. As 5 que estavam prudentes esperando por ele, ó, foi com ele. As 8 que estavam achando que Jesus estava custando, elas ficaram. Tomara que tu não seja uma dessas.
que o quê? Ah, Jesus está tardando a vir, é só uma promessa. Tem gente que diz que isso aqui é um livro antigo. Ei, mas ele dá vontade de falar umas verdades na cara das pessoas, seja lá ela quem for. Isso aqui não é um livro qualquer, não. Isso aqui é Santas Escrituras que fala da minha vida, fala da tua vida, entendeu? Fala o quê? Dos acontecimentos futuros. As pessoas passam, deixa que tá tudo escrito. Aí, meus amores, sei não, viu? Bora aqui, ó. Sim, deixa eu contar pra vocês. O que eu entendi nesse sonho? Jesus sem nenhum pé de pessoa no meio da rua. Jesus não é o salvador da nossa vida, porque não tinha ninguém mais ele. Então, assim, aí eu peguei. Primeira coisa que eu entendi nesse sonho, sabe o que foi? O que tá escrito aqui em Apocalipse. O amor de muitos esfriaram. Tá aqui, ainda tá lá em Mateus. Eu vou ler esses dois textos pra vocês. Glória a Deus. Eu vou ler esses dois textos pra vocês, ó. Tenho, porém, eu vou ler 3 versículos, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Jesus elogiou esse trabalho que as pessoas fazem com as ovelhas dele. Mas Jesus tem algo contra. É o que? O esfriamento do amor. O que ele já tinha dito que ia acontecer nos finais do tempo. Olha, escuta aí, ó. É ele falando com vocês no Apocalipse 2, versículo 4 agora, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaram não, está escrito no livro do Apocalipse. Já se cumpriu isso aqui. Abandonaram Jesus. Igualmente Jesus apareceu para mim. Ele sozinho descendo uma rua de cabeça baixa. Entendeu? Continuando, ó. Lembra-te por de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está pedindo o quê? Que vocês voltem o quê? A praticar as primeiras obras como ele ensinou no início. Continuando aqui. Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não te arrependeres. Você está vendo aí? Se não tiver arrependimento, ele vai vir. E vai vir sobre ti. Meus amores, encerrei esses 3 versículos para vocês. Agora bora lá para onde eu disse que ia mostrar a vocês, né? Era Mateus, né, meus amores? Olha o que é que Jesus está falando, ó. É Mateus 10. Mateus 10. Ó. A parábola. Ó, é a parábola, né? Que é a seara e os ceifeiros. Ceifeiros somos nós. Seara é o povo. Cujo que Jesus escreveu no céu pra mim, né? E eu não tinha entendido nada. Agora eu entendi, já tô soltando pra vocês. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Jesus fazia o quê? Saía em cidade, em aldeia, pregando o quê? O evangelho do reino do céu. E curando os enfermos. Continuando outro versículo aqui, ó. E vendo as multidões, teve grande compaixão. Deixa eu ler de novo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Então, ela estava desse jeito. Mas Jesus fez o quê? Mas Jesus fez o quê? Jesus teve compaixão e o quê? Ele é o nosso pastor, entendeu? Então, disse aos seus discípulos, Jesus falou aos discípulos dele, ó. A nós também nesse tempo, né, ó. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Jesus está dizendo que é muito povo na face da terra. E é pouco os ceifeiros. Ceifeiro é aquelas pessoas que semeiam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Tem pessoas que têm um dom de pregar, mas não prega. Não sei se sente vergonha do meu Salvador, do meu grande amor, o amado da minha alma. Então, ou sente vergonha do Evangelho, eu não sei.
Só sei que esse evangelho aqui, ele me trouxe salvação. Esse evangelho aqui, ele me trouxe vida eterna. Entendeu? Esse evangelho, ele me trouxe um caminho para me seguir, para me levar às portas do céu. Esse evangelho. Entendeu? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Então, assim, meus amores, ele tá mandando nós fazer o quê? Nós pedir a Deus, pessoas o quê? Que leve o id dele, que tem amor pela obra de Deus e fale o quê? A palavra de Deus com a verdade, entendeu? Sem saltear nada. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Deixa eu ler pra vocês aqui em João. Deixa eu procurar aqui, tá bem por aqui. João. Ah, bem Lucas, João. Pronto, já achei. Jesus, o caminho, ó. É Mateus 14. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Então, nós também, Jesus disse que nós não sabemos de onde nós vimos e nem sabemos para onde nós iremos. Quem que sabe? Na Santas Escrituras fala para onde é que nós vamos. E fala nas Santas Escrituras que nós temos caminho a percorrer. Um é para o abismo e o outro é para o céu. Ó. Como podemos saber o caminho? Ele fez essa pergunta a Jesus, né? Porque ele não sabia para onde era que Jesus ia. E Jesus ia para o céu. E ele disse que não sabia o caminho. E Jesus fez o quê? Olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não tem chance nenhuma de vocês ir para o céu se não for por Jesus. Não tem... como é que chama? Não sei falar essa palavra. Não tem jeito, não tem maneira nenhuma de vocês ir para o céu se vocês não estiverem caminhando com Jesus. Aí vou sair agora desse versículo e vou falar os caminhos que vocês têm que percorrer. Bora lá? Meus amores, é porque eu gosto de explicar. Bom, é para Mateus. Mateus, glória a Deus. Pronto, já achei. Mateus. Entrei pela porta estreita. Olha o convite que Jesus já manda vocês fazer, entrar pela porta estreita, que é o que? A porta do céu. Jesus dá um convite a vocês, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo aí? Muitas pessoas estão caminhando nesse caminho. O caminho o quê? Que conduz à perdição. Muitas pessoas caminham por esse caminho e passam por essa porta larga, que tá falando aqui é porta larga, uma porta larga. Entendeu? Agora eu vou para outro versículo. Eu li Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Eu vou ler o versículo 14 agora. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Você está vendo? Poucas pessoas, o quê? Entra na porta do céu. Pouca pessoa entra na porta do céu. Por quê? Porque não estão caminhando conforme a vontade de Jesus. Os ensinamentos, Jesus disse naquele versículo ali para vocês, ele disse, eu sou o caminho. Se eu não caminho com Jesus, vocês acham que eu vou passar pela porta do céu? Não, meus amores. Eu tenho que caminhar com Jesus para mim entrar na porta do céu. A porta que eu vou entrar, essa porta larga aqui, é a porta de quê? Do abismo, ó. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus já está dizendo, esse aqui é a porta do abismo. Muitas pessoas passam por essa porta aqui do abismo e de lá nunca mais sai. Entra e fica lá para sempre. Até um dia que Jesus o quê? Chame vocês ao quê? Ao julgamento. Pelas ações, pelo seu falar, entendeu? Tudo vai ser julgado. Meus amores, encerrei pra vocês, para esse vídeo não tá tão grande, né? Pra poder soltar o quê? O outro sonho, tá bom? Fui.